Fala, torcedor vascaíno, né? Infelizmente, cara, ainda nem consegui dormir. Já são 4h44 da manhã. A gente tá... Vou aproveitar, vou gravar esse vídeo, né? Da manhã dessa segunda-feira. Acabei de ver a declaração do Edmundo sobre o Dimitri Payet. Vou, claro, frisar muito em cima desse elenco. A gente vai conversar aqui nesse vídeo sobre o elenco, sobre a administração da Vasco SAF, sobre mais uma vergonha no qual esse elenco insuficiente, jogadores medíocres, né? Que não tem condição de vestir a camisa do Vasco. E quando eu falo isso, eu generalizo sim. Generalizo muito, porque a vergonha que eu tô passando aqui, ela precisa ser externada. E o torcedor vascaíno, o mico que o torcedor vascaíno pagou no Maracanã hoje. E eu não isento só essa questão do elenco não, tá? Tô falando de toda a administração da Vasco SAF, que virou uma distribuidora de dinheiro para um bando de empresário e também para um bando de jogador fraco. Que é impressionante como que se gasta milhões em contratações de jogadores que nem sequer performavam para tal, nem sequer. E como que o salário sai de 200 para 400, de 100 para 300, de 300 para 600, né? É só você pesquisar aí, torcedor. Você vai ver aí, jogadores que recebiam X, recebem 3X no Vasco. É 3 vezes mais. E não são jogadores, não, tá? Chamar de jogador é sacanagem. Porque o que eles vêm fazendo a gente passar é 4-0 contra o Criciúma em São Januário, no Templo Sagrado de São Januário. Eles conseguiram, tá? Esse elenco conseguiu perder de 4-0 pro Criciúma. Eu paro pra pensar e falo assim, cara, a maior conquista do torcedor vascaíno sempre vai ser São Januário, né? Que ela engloba toda uma luta, toda uma razão social. E eles conseguiram perder de 4. Ficar de 4 pro Criciúma em São Januário. Eliminados no Campeonato Carioca, né? Mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Pro Nova Iguaçu. E agora, né? Para completar os 6 primeiros meses. O primeiro semestre de 2024. Claro, a parte administrativa fazendo o bando de lambança. Nesse primeiro semestre, contratando jogadores que... Vamos somar os milhões gastos aí nas últimas contratações e não dá um, né? É brincadeira, é absurdo. E aí a gente para observar, né, a sequência de lambança administrativa e a sequência de lambança nesse primeiro semestre desportiva. A entrega dentro de campo não existe, porque são jogadores insuficientes. Só que dentro de um elenco, aí vai o meu recado aqui para vocês, jogadores. Por que eu tô mandando esse recado direto aqui também para vocês? Porque eu sei que vocês vão observar esse vídeo. Sei que o torcedor vai fazer chegar até vocês. Vocês precisam entender que vocês não têm condição de jogar com a camisa do Vasco. E essa leitura é fácil de fazer. E você já fez essa leitura. Você já fez essa leitura, você sabe que não tem condição. Você não vai ter liberdade para almoçar com a sua família, igual você quer ter, quer ir no shopping, quer ir na praia. Não vai, vocês não vão ter. Porque no Vasco as coisas são muito cobradas. O torcedor, esses micos que vocês estão fazendo a gente passar, isso não fica impune, vocês sabem que não. E a melhor escolha para vocês é pedir para sair. Vocês vão viver sem paz? A paz não tem preço, cara. Abre mão desses muitos mils que vocês recebem aí sem ter condição de receber, porque está escancarado, está explícito e está feio, para você ter a paz. O mercado está abrindo aí em julho, a próxima janela. Você já pode assinar um contrato se você rescindir com o Vasco. Vai lá, pede uma rescisão. Vai lá e fala assim, eu quero rescindir meu contrato. Não dá mais. Já fiz esse torcedor de palhaço demais. Eles não vão me perdoar. Toda vez que eu tocar na bola e errar, eles vão acabar com a minha raça. E vai ser assim. É isso que vocês querem? Então tenham hombridade. Sejam homens de verdade. Peçam para sair. Não é feio, não. É falar assim, olha... É como se fosse um padeiro chegando na padaria e não saber fazer pão. Fala, patrão, olha, eu não consigo fazer pão, me desculpa, eu não vou conseguir entregar o pão, as pessoas vão chegar aqui, eu não vou conseguir fazer, então é melhor eu sair. É simples. Só que a gente está falando de futebol, vocês não vão melhorar. Vocês não vão melhorar, vocês não têm 15 anos de idade para ter uma progressão de carreira, ter uma mudança na performance desportiva, uma mudança de um futebol melhor. Vocês não vão. Melhorar fisicamente não vai adiantar, porque tecnicamente vocês são frágeis. E vocês sabem da fragilidade de vocês. Vocês sabem. A gente observa. É notório. É explícito. E vocês sabem disso. Faz o favor pra gente que é torcedor. Tô falando aqui como torcedor do Vasco. E o torcedor que tá assistindo aqui esse vídeo, né? Que eu tô gravando agora quase 5 da manhã.
já para soltar para vocês. Coloca nos comentários aí se realmente esses jogadores têm algumas condições mínimas de vestir a camisa do Vasco. Já são três vexames. E vocês vão trazer o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, uma briga contra o rebaixamento. Se permanecer vocês, isso vai acontecer. E não tem espaço mais para isso. O mercado tá aí. O Pedrinho vai conversar com o Felipe Coutinho terça-feira. E o Felipe Coutinho observando esse bando. Eu acredito que vocês vão ser um fator negativo para essa negociação. Então, por favor, peçam para sair. Fala assim, ó, eu não quero ficar. Não dá. Eu não vou entregar mais do que isso. E se eu não vou entregar, eu vou ser insuficiente, eu não vou ter paz, eu não vou dar paz, eu vou fazer esse torcedor pagar mico, eu vou fazer essa camisa pagar mico, eu vou fazer essa camisa ser envergonhada dentro de um Maracanã lotado numa próxima vez, num próximo jogo. Por favor, sumam do Vasco, desapareçam. E quando eu falo isso, eu estendo para o CEO Lúcio Barbosa, para a 777. Pedrinho, por favor, se tiver alguma coisa errada, já judicializa. Não deixa essa 777 voltar não, porque eles são responsáveis pela contratação desse CEO Lúcio Barbosa. Que em 2 temporadas, vou colocar aí 2023 e agora 2024, que faz um trabalho horripilante, desesperador, antiprofissional. Colocando o Vasco para lutar contra o rebaixamento em 2023 e já posicionando o Vasco para lutar contra o rebaixamento em 2024. Onde a 777 teria, teoricamente, né? Porque tem 31% de aquisição feita nos aportes, 310 milhões de reais. Aí eu olho para esse elenco e falo assim, aonde enfiaram 310 milhões de reais? Vocês sabem. Eles pegam um jogador qualquer, que não performa, que não agrega, triplica o salário dele, por qual motivo eu não sei, e paga milhões para ele chegar. Por qual motivo eu não sei. Seria bom explicar isso, né? Na próxima coletiva do CEO. Seria uma boa pergunta, né? Seria um bom questionamento. Porque a gente precisa entender como se vai, por exemplo, em Portugal, trazer o Cleiton. Ah, mas você está falando do Cleiton? Tô. E vou falar de qualquer um. Vai lá em Portugal, contratar o Cleiton por 16 milhões de reais, que equivalem a 16 salários de 1 milhão de reais, para um jogador que nem sequer entra em campo. Sendo que 16 milhões potencializaria, por exemplo, o salário do Felipe Coutinho no possível retorno. Que os outros milhões gastos com outros jogadores faria a mesma coisa. Potencializaria o salário de grandes jogadores, que estariam chegando ou por empréstimo, ou propriamente vindo numa rescisão, um jogador sem clube. Eu estou dando um exemplo do Cleiton aqui, porque foi o primeiro que veio na minha cabeça, mas tem vários no elenco. Você pode pesquisar aí. 16 milhões de reais equivalem a 16 salários de 1 milhão. Você pega um jogador sem clube ou em final de contrato, você assina um pré-contrato com um cara oferecendo 1 milhão de reais por mês. Mas não. É melhor chegar lá, pagar 16 milhões de reais para um jogador que não vai jogar, porque é insuficiente tecnicamente. Aí eu falo para você, tem motivos? Deve ter. Devem ter inúmeros motivos para fazer uma transação dessa. Quais? Aí, meu amigo, se eu disser aqui, eu vou receber sanção, não vou poder ir nisso, eu vou ser proibido de ir naquilo, e papapá, pum, pipipi, popopó, e assim vai. Então eu vou deixar você, torcedor, concluir para mim. Vai lá, conclui lá nos comentários. O porquê que você vai num jogador qualquer, que não serve para ninguém, gastar milhões. Será por quê, hein? Eu vou lembrar só de um episódio aqui para vocês, tá? Isso é fato. É só um episódio. O Alexandre Matos queria contratar o Breno Lopes, do Palmeiras. Iria pagar a multa rescisória do Breno por volta de 40 milhões de reais. Ele pediu a contratação com a 777 nos valores, de 40 milhões de reais. Aí foi vetado, não deu, não contratou. Logo depois o Fortaleza fecha com um jogador de graça, por empréstimo. Tá, o Vasco quer pagar 40 milhões. Aí ele fecha por empréstimo de graça, sem custo nenhum pro Fortaleza, onde o contrato de empréstimo dele acaba no final de contrato com o Palmeiras. E ele vai se transferir pro Fortaleza de forma gratuita. E o Vasco ia, em vez de fazer essa movimentação, iria pagar 40 milhões. Tem caroço nesse angu, não tem, torcedor? Ou eu tô ficando maluco? Ou eu que sou louco? Tipo assim, cara, tu é maluco. Ou a gente, eu vou falar eu coloco a gente, tá? Porque não é possível que ninguém enxerga isso. Essa atrocidade administrativa. E ninguém é cobrado. E o CEO tá lá.
feliz, né? A CFO, a Kátia, eu nem sei quem que é. Eu juro pra você, eu nunca vi o rosto dessa mulher. O Pedro Martins chega falando a longo prazo. Se for a longo prazo, Pedro Martins, você pode sair também. Pode ir embora. Ninguém pediu você aqui não. Pode ir embora também. Volta para Minas. Se for a longo prazo, some. Desapareça. E se o Pedrinho vai sentar para se reunir com o Felipe Coutinho, é porque o Pedrinho tem autonomia de sentar e conversar com os jogadores. Coisa que você não vai ter porque você não tem network. Você é um cara ainda frágil no mercado. Deve estar vindo pro Vasco fazer estágio. Então pode ir embora. Porque a partir do momento que você vê um paciente na UTI, como eu falei no vídeo do desabafo lá no Maracanã, e quer aplicar um tratamento a longo prazo para ele, você é mais do que irresponsável. E quem te contratou ainda se responsabiliza ainda mais. E eu falo para você, esse departamento de futebol hoje é desastroso. É um departamento que não tem profissionalismo. Existe uma demissão do técnico Ramon Dias pelo Twitter. O Vasco ainda corre o risco, se o Ramon Dias acionar, o Vasco perder na justiça 16 milhões de reais por conta de uma incompetência profissional, de chegar e demitir de forma profissional. Chegar aí e falar assim, não, a gente quer a sua demissão, vamos sentar aqui, assina essa demissão aqui e depois oficializa, mas nem isso vocês conseguem fazer. É impressionante. O que vocês estão fazendo aí? Vocês são irresponsáveis. E a 777 ainda mais, porque foi a 777 que enfiou vocês na Vasco SAF. Eles conseguiram ser um desastre desportivo, poderiam ter feito os aportes certinho, aplicado 310 milhões, ok, mas colocar 310 milhões na mão de vocês é um absurdo. É desesperador. O que a gente viu acontecer ontem no Maracanã foi algo que deixou explícito toda a administração, toda a insuficiência do elenco, mostrando que a vergonha marcada na história que vocês do elenco conseguiram deixar o torcedor ainda mais feito de palhaço. E não vem aproveitador falar que não sei o que, é papapá. Cara, é desesperador há 24 anos. E quando a gente faz uma transição da Vasco SAF, né, cria a Vasco SAF para achar um acionista majoritário, esse acionista aparece, faz um primeiro aporte financeiro, faz um segundo aporte, mas contrata pessoas que não sabem, não entendem de futebol. Claramente ninguém entende de futebol ali. É um absurdo, cara. É um absurdo, é desesperador. É algo que não dá mais para entender, não dá mais para confiar. O que eu sugiro aqui é o que eu falei nesse vídeo. Jogadores pede para sair. Fala assim, olha, eu quero sair. E você, CEO, administrador, a CFO e todo o departamento de futebol, por favor, desapareçam. Porque não dá mais, cara. É insustentável, é insuportável, é muita vergonha. Vocês vão fazer a gente passar mais e mais vergonha, e mais vergonha, e mais vergonha. E a gente vai ficar passando vergonha, e vocês não vão ter paz, vocês não vão conseguir pegar a família de vocês e ir no shopping, ir no restaurante, ir no raio que o parta. Então, por favor, vai ser bom para todo mundo. Vou trazer para vocês aqui o vídeo que eu fiz lá no Maracanã, né? Eu pensei em gravar para não soltar esse vídeo, mas, cara, enfim, de verdade, a vergonha que o que vocês mantêm a gente expostos a palhaços, vocês deixam a gente mais exposto à vergonha, a desgosto. Cara, eu juro para você, eu vou colocar esse vídeo, eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque vocês merecem. Fica de olho no vídeo aí, também a minha pergunta pro Álvaro Pacheco, tem culpa, mas é o menos culpado. É o menos culpado dentro desse cenário. Não ia ser o David que ia resolver o jogo, não ia ser, não adianta. O Álvaro é o menos culpado. Errou, mas é o menos culpado. Vai ter que pegar essa batata quente aí. E claro, né? Ele mal sabe que são um bando de covardes que estão aí na administração e toda vez que acontecer catástrofes como essa, porque se realmente não tiver mudança e não partir interna essas mudanças, a gente vai passar por isso mais vezes, não vai aparecer ninguém, Álvaro. Vai ser você que vai com a batata quente para as coletivas. É a sua cara que eles vão botar a mira na sua cara. Eles vão botar você lá na frente, porque eles não têm culhão, eles não são homens para assumir aquilo que eles precisam assumir, botar a cara e dar uma explicação. Porque eles não sabem nem se explicar. Eles vão falar o quê? Eles não sabem nem falar. Então é isso. Olha só. Vou deixar o vídeo aqui para vocês. Também vai ter o vídeo da coletiva.
Vou ver se eu consigo agora descansar um pouco, porque o dia vai ser longo, meio-dia tem a hora do Vasco. O Leonardo Barante vai desabafar bastante, né? Então, é um dia de trabalho cheio, um dia de cobrança e, por favor, se você puder, né? Claro, deixa o like, compartilha o vídeo para chegar nesses caras aí, porque a gente vai precisar de mudança urgente. Eu me comprometo com vocês aqui em Coletiva, em Zona Mista, cobrar o tempo inteiro. Forte abraço, saudações vascaínas. Salve, família vascaína, olha só. Saí agora da coletiva do Álvaro Pacheco, onde o treinador português, ele se classifica como o maior culpado dessa derrota, né? Mas eu queria lembrar o Álvaro Pacheco que ele tem sim culpa. Só que não dá para isentar os verdadeiros culpados. CEO Lúcio Barbosa, os demais administradores aí da Vasco SAF, porque o Vasco toma uma goleada do Criciúma por 4-0 em São Januário, que é vergonhosa, tão grande, absurda como essa, e o Álvaro nem sequer era treinador do Vasco. Beleza, o Álvaro, a culpa é sua, mas e contra o Criciúma? A culpa é de quem? Os anos que a gente vem brigando aí contra o rebaixamento, depois da constituição da Vasco SAF, a culpa é de quem? Quem são os verdadeiros culpados? A gente tem que parar, e também o senhor Álvaro Pacheco, que eu, sim, infelizmente, tive que falar para o senhor que o senhor elogiou o elenco junto com Pedro Martins, o diretor de futebol, e na sua coletiva de apresentação, eu tive que falar para você que não, os senhores estavam errados, que o elenco é insuficiente, todos nós sabemos disso. Tá aí, escancarado aqui no Maracanã, a vergonha que o torcedor vascaíno vem passando. Tá aí. Mais vergonha do que isso? Agora, o árbitro falhou, o árbitro errou. Beleza. Cadê os representantes da Vasco SAF para brigar por isso? O time é muito ruim. Beleza. Cadê os representantes no ato da contratação? Tem 26 milhões estacionados, jogado fora no banco de reservas. O Hugo Moura por 10 milhões e o Cleiton Silva por 16 milhões. É fácil rasgar dinheiro, né? E ninguém ser responsabilizado. Eu, CEO Lúcio Barbosa, pede demissão, por favor. Peça demissão hoje. Faz um favor pro torcedor vascaíno, Lúcio. Pede demissão. Ninguém aguenta mais você. Ninguém. Isso eu falo com propriedade aqui. Conversei com vários torcedores do Vasco aqui fora. Ninguém aguenta mais você. Ninguém. E também é só a trupe aí de incompetente, né? Não consegue nem demitir um treinador. Vocês não demitem nenhum treinador de forma profissional. O Ramon Dias, se quiser, toma de vocês 16 milhões, porque vocês são incompetentes o bastante para não saber nem demitir. Imagina contratar. Quem não sabe demitir, não sabe contratar. E tá aí essa vergonha que o torcedor vascaíno vem passar aqui, ó. Você é um... Desde que você entrou na Vasco SAF, você só engordou, Lúcio Barbosa. Você só ganhou barriga. De resto, nada. Olha só, ninguém suporta mais. Ninguém suporta mais você. É insustentável a sua permanência. Insustentável e insuportável para o torcedor. Ninguém aguenta mais. Aí vem aqui o Álvaro Pacheco, que tem sua culpa sim. É culpado. Mas não é o maior culpado. O maior culpado são vocês. E vem assumir culpa aqui na coletiva. E aí, a goleada contra o Criciúma? O Vasco é goleado de forma vergonhosa, não é desde a chegada do Álvaro Pacheco, não. E a arbitragem, pode falar sobre a arbitragem, pode falar o que vocês quiserem. Só que vocês têm que entender uma coisa. A falta de representatividade de vocês é o que acontece aí, com a arbitragem fazendo o que quer. E é isso. E é isso, vocês têm que tomar vergonha na cara. Porque o que aconteceu hoje aqui no Maracanã é passível de demissão em massa. É passível de demissão em massa. Vocês conseguiram fazer o torcedor vascaíno passar a maior vergonha da sua história. E são 2 anos de administração, 2 anos de sofrimento. Como que isso se mantém sustentável um CEO que não sabe que é CEO, que não sabe trabalhar de CEO, que tem um jurídico bosta, porque é o que vocês não sabem nem demitir um treinador. Imagina contratar. O Ramon Dias vai tomar 16 milhões de vocês, porque vocês não sabem demitir. Vocês não têm o profissionalismo nem para demitir. Imagina para contratar. Parabéns, vocês são os piores que já passaram na história do Vasco, dentro da Vasco SAF, infelizmente. Infelizmente. Pedrinho, por favor, arruma um jeito de tirar esse pessoal aí da Vasco SAF, porque não dá, não tem condição. E colocar um treinador aqui para virar bucha na mão de pergunta, virar bucha e falar, a culpa é minha, beleza, a culpa é sua pela goleada contra o Flamengo, e contra o Criciúma, a goleada é como? Valeu, Thiagão, vamos juntar, obrigado aí. Então vocês têm que aprender, cara, que o lugar de vocês é longe do Vasco. Se vocês não se ausentarem do Vasco, a gente vai sofrer pro resto da nossa vida. Lúcio Barbosa e os demais aí, a trupe da Vasco SAF. Se vocês não saírem, a gente vai sofrer. E ponto final. Então, por favor, desapareçam do Vasco. Por favor, abandona aí, Lúcio Barbosa. Se ninguém vai te tirar, por favor, é um recado que eu peço para vocês aqui.
Sai você, desaparece, pô. Passar vergonha não dá mais não, chega. E não adianta colocar a culpa, o elenco tava mal, o elenco tava o cacete a 4. Não adianta colocar a culpa nisso não. Sabe por quê? Porque o Vasco tomou goleada do Criciúma em São Januário, porra. A vergonha é muito antes. O Vasco lutou ano passado para não cair. É bem lá atrás, porra. Vamos parar. Não é de agora, não. Essa goleada aqui é a ponta do iceberg. É a ponta. Por favor, é um pedido, não só meu, do torcedor que eu encontrei aqui fora, muitos torcedores. Lúcio Barbosa, sai e leva todo mundo, todos os incompetentes aí, os que não sabem contratar, os que não sabem demitir. E não reclama não se o Ramon Dias tirar 16 milhões do Vasco por conta de uma má demissão, porque vocês não são competentes, vocês não são profissionais nem ao ponto disso, de demitir um treinador, cara. E a comunicação é tão ruim que demite o treinador pelo Twitter, antes de uma reunião formal, antes do treinador assinar a demissão, vocês demitem o cara e anunciam oficialmente. Meu Deus do céu, que mundo vocês estão vivendo? Vão fazer estágio lá na terceira divisão, lá, antes de assumir uma marca tão forte que é o Vasco. Vocês são irresponsáveis. Por favor, eu tô pedindo como torcedor aqui, saiam do Vasco. Pedrinho, por favor, tira o CEO Lúcio Barbosa e os demais. Ninguém aguenta mais. Chega, não dá mais. Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. Eu quero te isentar primeiro dessa culpa, porque esse turbilhão administrativo de problemas, ele já é uma herança do atual problema. Você está chegando agora. Eu me lembro muito bem da sua entrevista coletiva, onde você e o Pedro Martins, diretor executivo, elogiaram o elenco e eu questionei essa questão do elogio. Falei que existe sim insuficiências dentro desse elenco. Eu queria saber se esse jogo, essa vergonha que o time do Vasco passou em campo, escancara essa insuficiência, e a torcida do Vasco vem cobrando a saída do CEO Lúcio Barbosa lá fora do Maracanã. Eu tive presença com alguns torcedores. E como que você vai tratar desse turbilhão administrativo que está pela frente diante de um cenário tão adverso? Não, mais uma vez, e eu acho que aqui o que eu tenho que dar é pedir desculpa. Eu acho que nós temos que perceber que se hoje este resultado aconteceu foi porque eu não fui capaz a nível de criar relações e criar condições para a nossa equipa, ou para a equipa de Vasco ser mais competitiva. E eu não gosto de arranjar desculpas e arranjar desculpas a nível dos meus jogadores do meu elenco. Não. A culpa e o responsável desta derrota é minha. Então, portanto, aquilo que eu tenho que fazer é claramente trabalhar e preparar os meus jogadores em relação daquilo que está mais forte. Em relação àquilo que é fora da administração, eu senti sinceramente aquilo que senti como uma equipa, não senti nenhuma animosidade, nenhum problema. Tive sempre um tempo e espaço para podermos trabalhar. Eu acho que é isso que eu tenho, também fui contratado para isso, para trabalhar, para conseguir passar aqui uma identidade e irmos em busca dos resultados. Mais uma vez, hoje não fomos capazes, eu peço também desculpa pela minha voz, mas agora nós temos é que focar-nos naquilo que vai ser as soluções para a equipa ficar mais forte no futuro e já no próximo desafio.